Ok. Ok. Vamos lá. Então, as coisas do Senhor, elas são muito simples, né? Elas não são difíceis para quem tem um coração disposto a aprender. Se nós temos o coração disposto a aprender, as coisas do Senhor, elas se tornam muito simples. Mas se há no nosso coração algum obstáculo ou algum sentimento contrário ou um interesse, principalmente interesses que não seja glorificar o nome do Senhor na nossa vida e em cima de tudo que a gente vai fazer, a gente não tem como entender o Evangelho do Reino, porque o Evangelho do Reino, o Evangelho que Jesus pregou, esse Evangelho ele é dado às pessoas que têm um único interesse, que é o interesse de glorificar o nome do Senhor, que é o interesse de glorificar o nome do Pai. Então, o Evangelho do Reino ele é descoberto para as pessoas que têm um coração simples, um coração que queira aprender para que o nome do Pai seja glorificado, para que seja anunciado o nome do Senhor em todas as nações, para que seja pregado a todos os povos, para que através do nome do Senhor pessoas sejam salvas, para que através do nome do Senhor as pessoas sejam libertas, para que através do nome do Senhor haja transformação de vida. O Evangelho do Reino, ele está disponível para todas as pessoas. Ele não é um Evangelho intelectual, ele não é um Evangelho difícil de ser entendido, mas ele é um Evangelho encoberto para as pessoas que no seu coração tem outros interesses. Tem interesses de se projetar, tem interesses de se promover, tem interesses que não sejam o interesse de glorificar o nome do Pai. Para essas pessoas, ou para essas pessoas que têm no coração esse sentimento, aí o Evangelho do Reino já não está acessível. Não tem como estar acessível, porque o Evangelho do Reino ele é dado às pessoas que têm um coração disposto a aprender do Senhor e a manifestar a glória dele. Só. Né? Eles querem promover o Senhor, querem promover a pessoa de Jesus a todo custo. Então, esse Evangelho do Reino, ele está disponível para que essas pessoas consigam entender, consigam viver esse Evangelho. Mas para qualquer outro tipo de interesse, esse Evangelho não está liberado. Não tem como a pessoa acessar o Evangelho do Reino se no coração dela, lá no interior do coração dela, existir uma outra motivação que não seja simplesmente de glorificar o nome do Senhor. Se tiver qualquer outro sentimento além desse, não tem como se não tem como aprender do Senhor ou entender o Evangelho do Reino, porque o Evangelho do Reino ele tira de nós qualquer tipo de possibilidade de se beneficiar, nós trazer benefício próprio e único para nós. O Evangelho do Reino ele vem no nosso coração para que nós possamos ser usados por Deus para abençoar vidas, para se doar. Ele vai promover no nosso coração atitudes de entrega, porque tudo que o Senhor fez, ou tudo que o Senhor viveu,
foi voltado para se doar. A vinda dele já foi isso. Ele não veio por amor pessoal, ele não veio por interesses pessoais, ele veio por interesse único das vidas. Ele veio por interesse único de salvar as pessoas, de servir as pessoas. Ele veio por amor, ele veio por misericórdia, por compaixão, e ele se doou por completo. Em nenhum momento o nosso Senhor, ele tentou se promover, ou promover o ministério dele. Em nenhum momento o que Jesus fazia era glorificar o nome do Pai em todas as atitudes dele. Parece difícil da gente entender, mas ele não veio com a intenção dele se promover, no sentido dele ter deixa eu tentar passar aqui, dele ter a marca dele impressa só. Mas ele veio aqui para glorificar o nome do Pai, apesar deles serem um. Mas Jesus, ele não saiu daqui e ele não deixou uma igreja montada com o nome dele. Igreja do Senhor Jesus Cristo, no sentido de uma instituição. Ele deixou a marca do Pai na vida das pessoas, ele deixou os ensinos que o Pai passou para ele, ele deixou atitudes verdadeiras no coração da pessoa, ele não deixou uma religião, ele não deixou uma doutrina, no sentido único de doutrina ou de lei. Então, ele veio trazer a própria vida que batia no coração do Pai. O desejo do Pai de transformar o coração das pessoas, o desejo do Pai de mudar a estrutura humana nossa numa estrutura celestial. Ele veio trazer para as pessoas, ou dar a elas uma outra oportunidade de realmente se tornarem não não um crente só, mas se tornarem filhos de Deus. A todos aqueles que creem no seu nome, que creram no seu nome. Não foi só uma transformação intelectual, não foi só um entendimento de uma outra religião, porque religião na época de Jesus tinha um monte. Ele não veio trazer mais uma religião, ele não era mais um profeta, como algumas pessoas começaram a entender que ele era. Não, mas é só mais um profeta que chegou por aqui, daqui a pouco isso aí desaparece. Mais uma doutrina que foi criada, é mais uma religião que veio aí, é mais um concorrente e tal. Tanto é que Jesus, numa determinada reunião, pergunta por discípulo, o que é que as pessoas dizem que eu sou? Aí os discípulos falam para ele, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que é um dos profetas, outros dizem isso, outros dizem aquilo. E aí ele olha para os discípulos e pergunta, e vocês, o que é que vocês dizem que eu sou? Então ele quis se fazer conhecer, ele não trouxe um ensino, não foi só uma religião, não foi só um conjunto de doutrinas. Ele trouxe a vida, a própria vida de Deus, para colocar no coração das pessoas. Ele trouxe a vida do Senhor, ele trouxe a essência do coração de Deus para colocar dentro do nosso coração, né? Para tirar tudo aquilo que éramos, né? E nos transformar realmente numa outra pessoa, não só num evangélico. Ele não quer que a gente seja transformado no evangelho, ele quer que a gente esteja transformado em um filho de Deus. Ele não quer que a gente seja mais um crente, mais um cristão, mais um evangélico. Ele quer que nós nos tornemos filhos de Deus.
que o nosso caráter, a nossa personalidade, a nossa forma de ser, não só o nosso entendimento, digamos assim, teológico, seja transformado. Ele não quer só que a gente saia do catolicismo para o protestantismo, ou alguma coisa desse tipo. O que ele trouxe para nós foi muito mais além. Não é uma transformação, não é uma mudança de religião. Ah, eu era católico, agora eu sou crente. O propósito de Deus não é esse. O propósito de Deus é trazer o caráter do Pai, a vida de Deus para dentro de nós. Amém. Esse é o caráter que está no Uhum. coração do Senhor. Foi para isso que o Senhor veio. Não foi só para mudar de religião. Ah, não, aí o Senhor Não. veio, tirou do catolicismo, hoje eu sou cristão, glória a Deus. Amém. Mas se for ficar só nisso, se for só uma mudança de religião, assim, a gente nunca vai manifestar o caráter de Deus. A gente nunca vai viver verdadeiramente a vida de filho. A gente vai viver uma vida de evangélico. A gente vai viver uma vida de uma pessoa que só mudou de religião. Mas os conceitos vão estar ali. Os conceitos antigos vão continuar ali, vão continuar ditando a nossa vida, vão continuar se manifestando em nós. E não houve uma transformação total e absoluta na nossa vida. Então, o que o Senhor tem para nós é muito mais além do que só uma mudança de um entendimento religioso. Ah, não, agora eu não sirvo mais aos padres, eu sirvo ao pastor. Não é isso, gente. Não é essa questão, eu não idolatro mais a Maria, ou o Jorge, ou qualquer um, mas eu idolatro agora a minha denominação, ou o meu pastor. Porque se for só uma mudança de religião, os conceitos que a gente tinha, que foram implantados em nós desde a nossa infância, eles só vão mudar de título. Mas a idolatria vai continuar, alguns enganos teológicos vão estar ali, só vão mudar de nome, só vão mudar talvez de foco, mas vão continuar ali, trabalhando. E isso não é o propósito do Evangelho. Jesus não veio aqui para só mudar a gente de religião. Ele veio para trazer uma transformação tão profunda na nossa vida, tão assim, tão forte, que vai mudar toda a nossa estrutura. Vai mudar a nossa visão de vida, vai mudar a nossa visão em relação às pessoas, vai mudar a nossa visão em relação à família, vai mudar a nossa visão em relação a nós mesmos, vai mudar a nossa visão em relação às nossas finanças, vai mudar a nossa visão em relação a relacionamento pessoal com filhos, com cônjuges. Vai ser uma mudança tão profunda que tudo na nossa vida vai ser abalado. E tudo que é errado vai desaparecer, vai sumir. Por isso que ele fala que todas as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Essa é a transformação que o Senhor tem para nós. Então, quando a palavra fala tudo, é repente, é toda a nossa vida, tudo que diz respeito a nós, toda a nossa estrutura. Seja as coisas mais simples, mas que tinham fundamentos errados, até as coisas mais profundas de nós. Até a nossa visão em relação ao mundo é transformada. A gente não vai enxergar mais o mundo como a gente enxergava antes. A gente não vai mais enxergar as pessoas como a gente enxergava antes. A mudança não vai ser só de entendimento religioso, mas vai ser total, vai ser algo que vai transformar completamente a nossa vida. E a gente jamais vai enxergar as coisas como era antes. É como se é como aconteceu com os discípulos de Emaús, as escamas vão cair dos olhos. O entendimento vai ser aberto, a gente vai acordar
A gente vai começar a olhar para as pessoas de forma diferente. A gente vai olhar para os nossos filhos de forma diferente. Nós vamos olhar para os pecadores de forma diferente. A gente vai olhar para o endemoniado de forma diferente. A gente vai olhar para os samaritanos de forma diferente, fazendo alegoria em relação à prostituição. Porque a mulher samaritana era uma prostituta e Jesus estava ali com ela. A gente vai olhar até para amanhã a gente vai levar o pessoal lá em Gadara e a visão de Jesus para aqueles dois homens foi algo muito profundo, gente. Foi algo muito profundo. Foi algo, a visão de Jesus em relação àqueles dois endemoniados ali, assim, não tem como explicar. Não tem como a gente passar aqui de forma didática o que Jesus viu, o que Jesus sentiu por aqueles dois homens. Quando vocês vierem aqui, vocês vão ver a distância que ele percorreu, porque ele estava lá do outro lado do Mar da Galileia, e é grande. Amanhã eu vou estar lá, e algumas pessoas já viram, eu já filmei, quando a gente chega lá em Gadara. É grande o Mar da Galileia, e é longe, não é perto. Só que Jesus, eu não sei como ele ficou conhecendo esses homens, porque é muito longe. Mas ele veio até aqui. E os dois homens mais desprezíveis da cidade, a cidade de Gadara era uma cidade promíscua, era uma cidade que vivia de festivais carnais promovidos por Roma e por todo tipo de aberração que tinha naquela época ali. Era uma cidade extremamente movimentada, mas só de festivais. Né? Todo mês é tipo a Índia hoje, mas um pouco pior. Né? A Índia já é bem difícil. Todo mês tem um festival diferente de um deus diferente lá. Mas Gadara era muito terrível, pelo que a gente conhece na história. Mas Jesus veio até aqui para salvar duas pessoas, para libertar duas pessoas e transformar a vida daqueles homens completamente. Isso é o que move uma pessoa que tem a presença de Deus na vida dela, não que tem uma religião. Quem tem uma religião não atravessa o mar para falar do amor de Deus para outra pessoa. Quem tem uma religião não fica, não se expõe de forma nenhuma. Mas o Senhor Jesus, ele não trazia nele uma religião. Ele trazia o perfeito amor de Deus pela humanidade, independente de quem fosse, ou de que estado aquela pessoa tivesse, ou de que condição ela tivesse. Então, o Evangelho do Reino, ele promove em nós esse amor tão profundo que a gente não pensa em nós. Que as nossas necessidades diante das necessidades das pessoas não é nada. Existe uma mudança de valores tão profundo que a gente esquece que nós precisamos de alguma coisa. E que a gente enxerga a necessidade do próximo. Que a gente se interessa mais em socorrer, em ajudar, em servir do que ser servido. Foi isso que Jesus ensinou. É esse tipo de evangelho que o Senhor tenta mostrar para o povo aqui em Mateus 13. E é esse tipo de evangelho que a gente precisa viver. A gente não precisa de mais uma religião, gente. A gente não precisa mostrar para as pessoas a nossa... nós não precisamos de mostrar para ninguém o quanto nós somos
bons, como intercessores, como pastores. A gente não precisa disso, a gente precisa amar as pessoas, a gente precisa servir, a gente precisa se entregar, porque esse é o Evangelho. A gente não precisa de estar nos promovendo os nossos dons espirituais, mostrando o quanto nós somos bons em discernimento, o quanto nós somos bons nisso, naquilo. Nós não precisamos provar nada para ninguém. Nós precisamos ter uma atitude de amor, de compaixão, de misericórdia real. A religião, ela é só uma fachada, sabe? É algo muito superficial, é uma caridade. E a nossa atitude, ela não pode ser uma caridade. Ela precisa ser uma verdade na nossa vida. As nossas atitudes, elas precisam ser verdadeiras. O religioso, ele vive de caridade. Ele vive de fachada. Ele vive de aparência. E a gente não precisa disso. A gente precisa demonstrar o amor verdadeiro do Pai, as atitudes verdadeiras na nossa vida através do amor de Jesus. E Mateus 13, ele fala o seguinte, ó, versículo que ele fala da parábola, né? Ele conta a parábola do semeador, e no versículo 10, perdão, aqui no Eu quero versículo... saber, eu falei, você quer saber o quê? Entrou aí. No versículo 8, versículo 9, diz, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Versículo 10, ele diz assim, então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que ele fala por parábolas? Ao que respondeu o Senhor, porque a vós outro é dado a conhecer os mistérios do reino, né? Os mistérios do reino dos céus. Mas para aqueles não lhes é concedido, pois ao que tem lhes dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábola, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Por quê? Porque o coração desse povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Entendei, pois, a parábola do semeador. Então, o problema nosso, gente, quando a gente não consegue alcançar a vida de Deus, está no nosso coração. Às vezes, um coração cheio de outro sentimento que não seja simplesmente o sentimento de servir ao Pai, independente de uma recompensa, independente de um elogio, independente de qualquer coisa. O nosso coração, os nossos sentimentos, a motivação do nosso coração é que vai ser o ponto-chave do Evangelho do Reino. Qual é a minha motivação em estar aqui na Jordânia? Qual é a tua motivação de estar participando dos grupos de intercessão? Qual é a tua motivação em estar indo para a igreja, para os cultos, para as reuniões públicas que você participa?
O que verdadeiramente move o teu coração para sair da tua casa e ir para o culto? O que verdadeiramente move o teu coração é, de ter o tempo com o Senhor, de buscar o Senhor no teu devocional. Tudo isso é muito importante para que a gente possa estar nos curando de nós mesmos. Isso que o Senhor está falando aqui, né? Que o nosso coração ele precisa estar liberado e sem nenhum interesse a não ser de ter o Senhor e deixar Ele fazer do jeito dele. E se Ele quiser nos dar recompensa, amém. Se Ele quiser nos dar as bênçãos, amém. Mas eu entender que Ele já é suficiente na minha vida. Se Ele quiser me curar, oh, glória a Deus, eu recebo e quero. Mas se eu não for curado, amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele é suficiente na minha vida. O mais importante do que a cura na minha vida é a presença dele. Mais importante na minha vida é a presença dele. Se ele transformar a minha vida pessoal, se ele transformar a minha família, oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se ele mudar a minha sorte, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Mas que eu não perca ele. Que eu não perca o Senhor na minha vida. Que ele seja o centro em todo o tempo, seja no dia bom e seja no dia mau. Seja no dia que eu recebo a notícia boa, seja no dia que eu levanto e tenho uma notícia ruim. Louvai ao Senhor em todo o tempo. Quando a gente fala isso, a gente não quer dizer que a gente tem que louvar de manhã, de tarde, de noite. A gente quer dizer, o salmista quer dizer, que nós devemos louvar o Senhor no dia que tiver sol, mas também no dia que tiver chuva, no dia que tiver uma notícia boa batendo na nossa porta e um dia que tiver uma notícia ruim batendo na nossa porta. E o nome do Senhor seja exaltado na nossa vida, independente, que nós possamos aprender com Jó. No sair do ventre da minha mãe, no vou voltar. Glorificado seja o nome do Senhor. Esse entendimento do nosso coração reflete assim o nosso amor incondicional ao Senhor. É um coração assim que o Senhor busca. É um coração voltado para Ele. É um coração que deseja Ele por tudo. Porque entendeu que a vida está nele. O sentido da vida está no Senhor. Está naquilo que Ele é, não naquilo que Ele pode oferecer. Por isso que os dons não são tão importantes. Por isso que as revelações, as profecias, as visões e tudo mais não é mais importante. O importante é Ele. Ele é importante na nossa vida. Quando eu tenho Ele, eu tenho tudo. E eu não vivo mais para o meu ministério, digamos assim. Eu não vivo mais para o meu ministério no sentido de depender do meu ministério. Eu entendo que eu vivo e dependo dele, da pessoa de Jesus. Porque, gente, tudo na nossa vida pode apagar, pode acabar. Até os dons que o Senhor nos concedeu pode sumir. E aí? Se eu vivo pelos dons que o Senhor me concedeu e no dia que Ele resolver parar tudo, e aí?
Eu vou me desesperar por causa disso? Eu vou o quê? Fazer o quê? E no dia que o Senhor tirar a minha saúde, ou no dia que o Senhor tirar, sei lá, alguém da minha vida, a minha esposa, os meus filhos, e aí? Se a minha fonte for os meus filhos, for a minha esposa, se a minha fonte for as minhas finanças, se a minha fonte for o meu título, se a minha fonte for a fama que conquistamos, ou alguma coisa assim, se a minha, se a minha fonte for, sei lá, qualquer coisa que eu coloquei na minha vida, e se isso acabar? E se a gente perder? O que é que vai ser de nós? Parece muito normal o que eu estou falando, né? Talvez você tenha escutado já isso de muitos pastores, de muitos pregadores. E talvez eu esteja sendo repetitivo aqui. Mas isso é muito sério para nós. E talvez o Senhor, hoje, nessa conversa que a gente está tendo, né? Nesse tempo aqui de conversa, talvez o Senhor só esteja repetindo para muitos de vocês que já ouviram sobre isso, que já conhecem, né, talvez esse entendimento, talvez seja só mais, né, mais uma vez que você está ouvindo, mas isso é muito importante para nós, que a gente não possa de forma nenhuma esquecer disso. A gente possa colocar toda a nossa segurança nele, toda a nossa expectativa nele, toda a nossa fonte nele, na pessoa de Jesus. Porque tudo que está ao nosso redor é falível. Tudo é falível. Ele não. Ele jamais. Ele é eterno. Ele é inabalável. Ele não muda. Ele é perfeito. Então, que a gente possa entender que o evangelho que o Senhor traz é esse evangelho, que coloca a gente numa centralidade do Senhor, onde, assim, vai vir muita coisa. Pode vir muitos ventos, pode vir muita tempestade, mas a gente está ali. A gente pode até balançar, como diz a parábola da casa, mas a gente está firme. A gente não vai sair. As tempestades não vão nos derrubar. Vai bater o vento, vai bater as águas, vai bater tudo. Mas a gente continua ali. Mesmo com lágrimas, a gente vai estar glorificando o Senhor. Mesmo com dor, a gente vai estar glorificando o Senhor. Porque os nossos olhos estão nele. O nosso coração foi capturado por ele. A vida dele é a nossa vida. A gente depende da pessoa de Jesus, não das coisas que cercam a gente. Então, o evangelho do reino, ele tira os nossos olhos de tudo que está ao nosso redor e põe nele. E através dos olhos dele, através dos sentimentos do Senhor, é que a gente começa a enxergar o mundo. É como se ele fosse implantado em nós. A mente dele. Por isso lá em 1 Coríntios fala, quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, é uma mudança total. Não é só uma mudança de religião, é uma mudança completa. De caráter, de mente, de coração, de valores. Os nossos valores se tornam outros, completamente diferentes. Por isso que nós mudamos. Por isso que as pessoas olham para você hoje, né, o seu testemunho, e falam, nossa, a Elândia, antes de Jesus, era muito diferente. Agora que ela se converteu, é outra pessoa. Porque é outra pessoa. Foi mudada completamente, já não é mais a mesma.
Não é. O caráter já é diferente, a personalidade já é diferente. Por isso que é inconcebível, ou é assim, é incoerente um discípulo mentir. Não é por legalismo, não. É porque não tem sentido mais. As mentiras na nossa vida já não tem mais sentido. A gente não tem mais base para mentir, porque a base da nossa vida é a verdade, porque Jesus é a verdade. Então não tem lógica, não tem sentido, não tem mais. A gente não tem uma base que a gente pode dizer, não, eu vou mentir, porque isso assim, assim, não tem. Por mais que tenha argumentos, mas a gente não consegue. Por mais que a gente fale, não, se eu mentir aqui, eu vou me safar disso daqui. Legal. E você fazer isso de forma tranquila. Não tem como. Não dá mais, porque quando você vai tentar argumentar, você bate na base, e a base é a verdade. Aí você fala, não tem sentido. Eu vou sofrer as consequências, mas eu vou falar a verdade. E você fala a verdade, sofre as consequências e você fica satisfeito, porque você viveu um princípio eterno. E o caráter de Jesus se manifestou na sua vida. E o nome do Senhor foi glorificado. Então, o evangelho do reino é isso. É uma transformação completa. É isso que o Senhor tem. É isso que o Senhor está ensinando aqui. E só as pessoas que têm um coração disposto, que não tem nenhuma outra coisa que impeça ou que nenhuma outra coisa que substitua a, a manifestação do nome do Senhor na vida desse fulano, não tem mais sentido, né? Então, o coração tem que estar totalmente livre de qualquer tipo de vaidade, de busca pessoal pelas coisas que o Senhor pode oferecer. E o Senhor aqui, ele é bem claro quando ele fala isso, né? Que ele fala, olha, a vocês é dado conhecer, mas a eles, não. Por mais que eles escutem, eles vejam, eles nunca vão conseguir acessar esse evangelho, porque o coração deles está longe. O coração deles está em outras coisas. O coração deles não está disposto a me amar, não está disposto a se entregar completamente. Então, não tem como eles acessar. Não tem como eles compreender o que eu estou ministrando, não tem como eles compreenderem o que eu estou pregando. Eu vou passar 2, 3, 4 dias, 5 dias aqui ministrando a mesma coisa. E eles não vão conseguir entender. Não entra no coração deles, porque o coração deles está endurecido. Eles não estão aqui porque eles querem a mim, eles estão aqui por outros interesses, interesse pessoal, uma necessidade pessoal. E esse evangelho não é para esse tipo de pessoa. O que eu estou falando aqui é dado a conhecer para verdadeiramente quem está disposto a se entregar completamente. E aí os discípulos procuram Jesus e ele fala o significado da parábola. Mas a multidão ali não consegue acessar. Então, Jesus fala com a multidão através de parábolas e as pessoas nunca vão entender. E o que Jesus, ele queria ali era discípulos, né? Ele queria revelar o coração das pessoas. Ele queria fazer com que as pessoas entendessem que como o coração delas estavam tão endurecidos, tão longe da verdade, tão necessitados de coisas e não da pessoa de Jesus. E ele começa a ensinar sobre isso, ele começa a falar sobre isso. E esse evangelho
ele é levado pelos discípulos. A gente vê depois em Atos o mesmo evangelho sendo ministrado, que é a transformação de vida, que é a mudança interior das pessoas, que é o entendimento, né, da verdade absoluta de Deus na nossa vida, e não simplesmente de uma mudança de religião. E esses são os crentes, esses são os discípulos. São pessoas que vão estar dispostas a pagar o preço por tudo. E não pessoas que mudam de ideia por qualquer coisa. Não pessoas que são volúveis em qualquer situação, mas pessoas que continuam sendo fiéis ao Senhor. Custe o que custar. Por isso que as pessoas iam para a arena sem problema nenhum. Por isso que os cristãos iam para a arena louvando. Por isso que eles estavam dispostos a pagar com a própria vida aquilo que foi implantado dentro deles, porque não tinha como ser retirado mais. Não tinha como. Uma vez que o evangelho do Senhor é implantado em nós, não tem como ser removido. Não tem. Então, foi uma parte, né, que eu queria compartilhar com vocês sobre a questão do Evangelho do Reino, né? Um dos princípios do Evangelho do Reino, esse entendimento acerca do que é realmente o Evangelho e de como esse Evangelho tem que se manifestar na nossa vida, né? Que é a própria pessoa de Jesus, os conceitos dele, a vida dele em nós, os princípios dele na nossa vida, as verdades dele implantadas na nossa vida de uma forma que não tem mais como separar. Eu e você e Jesus é um só. Não tem mais como. Não, é o que eu vivo a vida de Jesus, mas ali não, ali é diferente. Ali eu posso ter uma outra postura, eu posso me comportar de uma outra maneira. Não tem mais como. A partir do momento que esse evangelho entrou na nossa vida, não tem mais como. Eu vou ser discípulo em qualquer lugar que eu tiver. Vou ser discípulo dentro da minha casa, vou ser discípulo dentro da igreja, vou ser discípulo fora da igreja, vou ser discípulo no meu trabalho, vou ser discípulo na faculdade, vou ser discípulo na fila de ônibus, vou ser discípulo no supermercado, vou ser discípulo em qualquer lugar. E não tem mais, né? Acabou. Nossa vida já era. Agora é a vida de Deus em nós. O caráter do Senhor na nossa vida é o Senhor em nós, Cristo em nós, né? Cristo em nós. Então, não tem mais separação. Não existe mais. Amém? Nós temos uma hora de aula. Eu queria ser fiel a esse horário, né, de uma hora. E eu queria abrir aqui para algum comentário, alguma palavra. Fica livre aqui, irmãos. Boa noite, graça e paz, pastor Beethoven, a todos. Oi, Rosana, paz, boa noite. Eu gostaria de fazer assim duas perguntas, na verdade, né, em relação a esse assunto. O Paulo, quando nas cartas, né, ele vai descrevendo todas as orientações e essas verdades, ele recebeu nessa profundidade esse evangelho do reino, pastor Beethoven? Sim, recebeu, com certeza. Lá em Gálatas, eu não estou lembrando agora o texto exato, mas ele ficou 3 anos no deserto. O próprio Jesus estava ensinando para ele, né? Então, o tempo que ele não teve com Jesus em, digamos assim, em carne, mas teve em manifestação do Senhor em corpo glorificado. E depois eu posso passar para ti, Rosana,
exatamente o texto onde Paulo fala sobre isso, né? Que durante o tempo que ele teve no deserto, o Senhor teve com ele ensinando, né? Ele não aprendeu com os discípulos como os discípulos aprenderam, mas Jesus esteve com ele, passando todos esses princípios, passando todas essas verdades. Depois eu vejo aqui e mando para ti o texto, tá bom? Tá. A segunda pergunta... Perdoa, é Atos 22:3, se eu não me engano. Pode ler para mim, Felizardo? Mas eu estou com o iPad aqui, que eu estou aprendendo aqui com esse iPad aqui. Não estou no meu computador lá, permitindo, tá? Um momentinho que eu vou falar aqui, ó. Atos 22:3 diz assim. Vamos ver. Alguém me ajuda aí, gente. Cadê o GA, nosso sacerdote? Atos 22:3. Alguém encontrou mais rápido que eu falei. 22:3. Sim. Permitindo. 3 anos no deserto da Arábia. Aqui diz que é 22:3. Atos 22:3. 22:3. Eu sou judeu, nasci de Tarso da Cilícia, mas criei-me nessa cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei do nosso antepassado. Não. Não, nessa não? Não. Mas eu vou ver aqui, eu vou ver direitinho o texto, estranho. eu te passo, tá? Tá bom. A segunda pergunta, pastor, que eu queria perguntar é que eu tenho escutado falar doutrina dos apóstolos, né? É um termo assim que eu já vim ouvindo e que agora eu tenho ouvido, né, com mais intensidade. Essa doutrina dos apóstolos está se referindo a essa pura doutrina que o próprio Jesus passou para eles? Eu não sei se o que você está falando é alguma doutrina que está sendo ensinada, usado esse nome no meio das igrejas, eu não posso saber, né? Mas, pelo que a Bíblia fala, a doutrina dos apóstolos seria o ensinamento que Jesus deixou para eles, né? Mas eu não sei se hoje estão usando esse nome para trazer algum ensinamento novo, alguma coisa assim. Porque é tanta coisa hoje, né? Eu não sei, Rosana, mas eu posso ver. Mas a doutrina dos apóstolos é o mesmo evangelho do reino. É o que Paulo pregava, né? Foi o que Pedro pregou lá na primeira, que é o arrependimento, né? Arrependimento e confissão de pecado. É o que traz o evangelho, né? A verdadeira vida de Deus para nós, né? Arrependimento e confissão de pecado. Obrigado. De nada, minha amiga. Amém, gente? Amém, pastor. Vocês estão muito calados. Essas 2 aulas eu estou com medo de vocês, sinceramente. Pastor. Está todo mundo muito caladinho. A aula passada, então, eu fiquei assim, eu falei, meu Deus do céu, o que é que esse povo... Pastor. Aqui é Marisete. Eu estava... É Gálatas 1, que o senhor estava falando, que Paulo foi ensinado. É Gálatas 1, 18. É verdade, 1:18, isso. Isso, decorridos 3 anos, então subiu a Jerusalém para visitar com Cefas, permaneci com ele 15 dias. E não vi outros apóstolos e tal, mas tem um texto que ele nem subiu a Jerusalém. É 1:17, perdão. Gálatas 1:17. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, tem esse texto, mas tem um outro que ele fala mais claro. Revelar seu filho a mim para que o pregasse entre os gentios, quando, porém... tem essa referência aqui de Gálatas que eu estava lembrando. Tá. Eu vou procurar direitinho aqui, eu tenho essas referências aqui e vou passar para você, Rosana.
Vou mandar lá no grupo, tá bom? Pastor Beethoven, eu, Keila, queria falar. Pois não. Eu não estou mostrando a foto porque eu estou me recuperando de uma cirurgia, graças a Deus, está tudo bem. Ok. Retirei 2 nódulos, para a glória de Deus, tem 8 dias, eu estou bem. Queria falar do nosso silêncio, vou tomar ousadia e tomar a fala das nossas irmãs em Cristo. Ai, É tão Jesus. impactante. O Senhor fala assim, a gente sente com tanta maestria, ao mesmo tempo, com tanto amor, que a gente se sente como ovelha mesmo, como o pastor tocando o chofar, e a gente vai seguindo assim, mansinha, com amor e prazer. E a gente, vou usar a frase que já está sendo clichê aí na Escola do Céu, e a gente vai assim, mastigando, como é que fala? Ruminando, igual uma vaca. Vai mastigando e guardando, e mastigando e guardando e se alimentando. O meu silêncio é assim que eu me sinto. Eu me sinto aquela ovelhinha. Eu sei, gente. Perfeito, Muito perfeito. gostoso, é muito gostoso tudo isso, é prazeroso e é um aprendizado que nos impacta, principalmente nesse momento que a gente está sendo bombardeado, né? Por novos e falsos e etc. profetas. E várias doutrinas estão surgindo. E essa essência simples de Cristo, né? De viver o evangelho, independente da circunstância, da dor e do zelo de Deus para conosco. Então, a gente está tão preocupado em evangelizar que, às vezes, a gente não vive, né? Não vive o próprio evangelho e não se purifica e não se trata e não olha, não tira a trave do próprio olho, porque a gente está preocupado se aquela roupa vai dizer que é crente, se aquele tom de voz vai dizer que é crente. Eu digo porque até nisso eu acho lindo, né? Eu era meia sanguínea, então Deus vem me tratando, então eu acho lindo quem fala baixo, quem fala pausado, né? E aí Deus vem me tratando assim, né? E ainda tem resquício, tá? O tratamento eu acho que vai ser até o fim da vida. Mas assim, as pessoas estão tão preocupadas estão tão preocupadas em mostrar ao irmão que é crente, que acaba não vivendo a palavra, né? Então o Senhor nos vem desnudando ao mesmo tempo no paradoxo da simplicidade. Olha, vamos assim, é dessa forma. E Cristo é simples. Mas ele é Deus, ele é soberano, né? E é assim, a gente fica impactada, eu fico impactada. Então, normalmente eu nunca falo, eu só glorifico e agradeço, né? E a paz do Senhor a todos, e essa é a minha oportunidade. Amém, Keila. Deus te abençoe. Um beijo de filha. Amém, Keila. Deus te abençoe. Eu vi aqui, ó, é no mesmo texto, viu, de Gálatas 1, só que ele é bem claro no versículo 11, que diz assim: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho que por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Amém. Porque ouvi Verdade. qual foi o meu proceder, outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso da tradição dos meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve, revelar seu filho a mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para com os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então, assim, é muito claro que
o próprio Jesus, né, ele se revelou a Paulo e ensinou a ele tudo que hoje a gente tem, né, nessas cartas maravilhosas do apóstolo Paulo, esse ensino que ele recebeu diretamente de Jesus. Nem de carne, nem de homem algum, mas através da própria revelação do Filho de Deus para ele. Amém? Ele Outra foi coisa, discipulado. pastor, desculpa só um pouquinho. Quando o senhor falou do silêncio, a irmã Keila falou de um aspecto, mas a aula passada, o que eu fiquei impactada, me gerou muito temor, foi logo no início, nem gravado foi, mas o senhor estava tão no espírito, que o senhor não viu nem que estavam pedindo se ia gravar, quando o senhor começou fazendo duas suposições muito profundas, né? Uma, quando o senhor trouxe, se a gente acordasse amanhã e, de repente, tudo aquilo que a gente tem aprendido do Senhor, da palavra, ou seja, o nosso novo nascimento, todo esse crescimento, né? De repente, tivesse desaparecido tudo. O que a gente faria? E depois, as questões de como é sério aquilo que a gente escuta e que a gente reproduz para outros. Então, hoje eu estou aproveitando, agora estou aproveitando ela e o que o senhor acabou de ler, eu creio que mais o que o senhor está querendo trazer, e alguns, graças a Deus, né? Tem uns remanescentes, o senhor faz parte dos remanescentes, que eu falo como pastores, ministradores, é que nós temos que desenvolver uma intimidade, a gente com a palavra. É ótimo ouvir o senhor, é ótimo ouvir o pastor Davi, é ótimo ouvir o meu pastor, mas nós precisamos ter essa intimidade, desse relacionamento com Cristo pela palavra. E esse é o grande desafio hoje nosso, porque isso requer a gente ficar ali lendo, parando, refletindo, usando a consciência, nos questionando aquilo que a gente ouve, até de pessoas que têm, porque todos que estão aqui têm, às vezes, algo para até dar, mas não é a pureza de você ter o relacionamento. Ele quer falar algo especial, como ele fala para o senhor, eu entendo que ele quer falar algo também especial para mim, e eu preciso ter esse tempo. E nós temos muita dificuldade disso, principalmente quando está acontecendo várias circunstâncias ao nosso redor. Aí é mais desafiante ainda. Então, quando o senhor fez essas duas comparações, a aula passada, eu não consegui nem prestar atenção mais na aula, de tão profundo que foi. Para mim, foi assim, sabe? O senhor estava numa presença do Espírito, conectado ao Espírito Santo, que deixou uma mensagem, uma advertência muito séria. Muito séria. Ouça o que o Espírito está querendo dizer. A nós, igrejas I minúsculas, pequenininhos, o que ele quer nos falar? Então, quando o senhor trouxe aqui hoje, por isso que eu estou perguntando, com essa conexão, eu nem ia falar, mas quando a irmã falou, e o senhor achou a palavra, eu achei que é oportuno. Amém. Amém? Amém. E, gente, interessante que assim, a gente escuta tanto aqui, semana passada mesmo eu estava ouvindo de um irmão aqui, de um irmão nosso, né, hoje irmão, é tão, assim, não chega a ser comum, mas a gente escuta mais aqui do que eu escutar no Brasil. Jesus aparecendo para as pessoas e ensinando as pessoas. Um dos testemunhos que a gente ouviu
hoje um cristão, de que ele teve com Jesus alguns dias, e Jesus ensinando para ele sobre o Evangelho. A própria pessoa de Jesus, né? E assim, isso para a gente é loucura. Isso para nós é loucura. Assim, para nós isso ficou lá atrás, né? Para nós isso ficou lá com Paulo. E que Jesus hoje ele não é mais presente, mas é. Pelo menos aqui a gente tem ouvido algumas pessoas falando que Jesus apareceu para eles e Jesus começou a ensinar sobre o Evangelho, porque no Alcorão fala sobre Jesus, mas muito pouco. Mas eles conhecem Jesus. Se você perguntar para qualquer muçulmano sobre Elissa, ele vai dizer, é um dos profetas, Jesus. Até porque dentro do islamismo, assim, por eles combaterem tanto o cristianismo, eles terminam ouvindo, né? E Jesus, e eu já ouvi assim uns 3 testemunhos aqui de ex-muçulmanos que assim Jesus apareceu para eles e começou a ensinar o evangelho para eles. E hoje eles são cristãos, né? Um mora aqui próximo. A gente vai, inclusive, na primeira sexta-feira de abril, a gente vai ministrar numa igreja aqui. A gente vai fazer um culto para brasileiros. E esse senhor, ele foi uma das pessoas que doou esse local para a gente fazer esse culto. Então, hoje, ele é cristão, a família é cristã, e ele tem esse testemunho de que Jesus apareceu para ele e, durante alguns dias, ensinou a ele, né? Então, assim, é vivo. O nosso Deus, ele não está preso dentro de um livro. O nosso Deus, ele está vivo, ele está por aqui. Né? Qualquer hora ele aparece aí na sua casa, qualquer hora ele senta com você e te abraça. Aleluia. Eu acredito nesse Jesus, entendeu? Eu acredito no meu Jesus Eu também. vivo. Aleluia, eu também. Ô, glória. Então, assim, nossa, isso para mim uau, é mais do que qualquer teologia que eu tenha aprendido, né? É ele, em carne e osso, é ele vivo, porque ele foi para a glória em carne e osso, é um corpo glorificado, mas existe um homem na glória, né? E para ele tem livre acesso, ele pode sim, né? Eu creio nesse testemunho desses irmãos aqui, porque, gente, não é fácil. A Rosana esteve aqui, ela viu como é difícil, né? Um muçulmano entregar a vida para Jesus, gente, não é fácil, não é fácil. Não, é algo assim, só o Espírito mesmo, só o Espírito Santo, ou o próprio Jesus, para se revelar para eles, porque eles não vêm para Jesus por qualquer coisa, não. Eles não vêm para Jesus em troca de uma bênção financeira, não. Não vem. O evangelho que se prega em algumas igrejas no Brasil, aqui, não dá certo. Não dá certo. Tem que ser algo real, tem que ser algo que eles olhem e falem, não tem argumento. Porque o que eles perdem é muito. Eles podem até perder a própria vida. Então, assim, para eles transformarem, tem que ser algo muito forte. Tem que ser mesmo algo assim, que eles olhem e falam, vale a pena até morrer por isso daí. Não tem outra forma, não. Pelo menos as pessoas que eu tenho conversado, não dá para você converter, digamos assim, usar a nossa linguagem, né? Converter um muçulmano ao cristianismo simplesmente oferecendo para ele um evangelho de prosperidade, um evangelho sei lá, de qualquer outra bênção. Assim. Ele tem que sentir a presença do Senhor, ele tem que ser algo que mude a estrutura dele completamente, e ele possa dizer assim, não vale a pena. Né?
Vale a pena. Inclusive, nós vamos... deixa eu só cortar aqui.